Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 11ª aula aqui deste módulo, certo? E nesta 11ª aula, na última aula a gente falou um pouco, a gente viu essa parte aqui de forma mais geral, né? O texto de forma mais geral. Agora a gente vai passar aqui para essa visão geral, alguns detalhes aqui que a gente não falou, e depois a gente vai para a nossa tradução do próximo versículo, certo? Então vamos lá. Primeiro, João enaltece algumas características dos seus filhinhos, certo? Como assim? Lá nos outros versículos, especificamente do versículo 12 ao 14, ele fala sobre, olha, eu escrevo para vocês porque os seus pecados são perdoados, porque vocês conhecem o Pai, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, porque vocês são fortes e porque vocês têm vencido o maligno. Se você prestar atenção, João está sendo aqui muito encorajador. Ele está enaltecendo essas características importantes no cristão, que precisa ser encorajado para não ser enganado também. Então ele diz, olha, seus pecados são perdoados, vocês conhecem o Pai, vocês têm vencido o maligno, vocês são fortes, tudo isso, certo? De fato, a partir dessa ideia, a partir desses adjetivos que ele está trazendo aqui, desse encorajamento, a gente pode notar que essas bênçãos que eles receberam, certo? Eles receberam como filhos de Deus. Olha, estou esclarecendo aqui para vocês o posicionamento de vocês. Qual é o posicionamento de vocês? Vocês são filhos de Deus. Vocês têm um certo posicionamento, um certo status, certo? Não é um status aqui social, né, com relação à humanidade, algo horizontal, mas verticalmente, diante de Deus, vocês têm um status de filhos de Deus, de filhinhos. Vocês conhecem o Pai, vocês são fortes, têm vencido o maligno, conhecem aquele que é desde o princípio. Então, essa característica é uma característica importante para vocês notarem que aqui nós temos algo que serve de base, certo? Isso serve de base. A partir dessa base, o autor então segue para exortá-los para não amarem o mundo. É como se ele esclarecesse que, olha, vocês são tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. O indicativo de vocês, o status de vocês, a posição vertical aqui com relação ao próprio Deus que vocês têm é algo maravilhoso. O que eu posso fazer com isso? Bom, vocês não amam o mundo, certo? Vocês têm uma posição muito privilegiada, muito importante para vocês saírem aí amando algo efêmero como o mundo, certo? E é exatamente isso. A partir dessa base de encorajamento, ele vem com a sua exortação nos versículos 2, aliás, no capítulo 2, versículos 15 a 17. Então, o tom aqui, ele muda, certo? Ele muda de uma exortação direta para uma exortação negativa. Ele diz, vocês são isso, isso, isso. Agora ele diz, não amem o mundo. Não amem o mundo. Então, essa é uma ordem que vai sendo detalhada no texto, que vai sendo apresentada no texto para a gente poder, entender de uma forma mais clara, certo? Então, o que a gente tem aqui? Na conclusão dessa sessão aí que a gente está analisando, há uma vantagem em fazer a vontade de Deus. Então, não é só algo negativo, não é só um não ameis o mundo. Aqui sim, de fato, a gente tem um não, né? Me agapate, né? Não ameis o mundo, certo? Meidé, mais uma vez, negativo. Então aqui a gente tem um tom negativo. Aqui a gente tem um tom negativo também, certo? Então são tons negativos de exortação. Se alguém ama o mundo e tal, ele vai falando o amor do Pai no este não estar nele, negativo, certo? E aí ele vai dizer que o mundo passa, tom negativo aqui, certo?
Então, todos esses tons são tons negativos que dizem respeito a uma exortação, certo? Exortação. Por último, contudo, a gente tem também uma vantagem, um encorajamento também. Como assim? Ele diz pra gente, olha, há uma vantagem de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque é um apontamento para a lógica daquilo que é transitório, que a gente já falou, para aquilo que é eterno. Há uma diferença grande aí que João nos traz. Então não é só negativo, não é só exortação, não é só ser exatamente específico naquilo que os irmãos não devem fazer. Eles também precisam ficar atentos àquilo que eles devem fazer, que é algo mais, eu vou usar essa palavra com cuidado, mas é algo mais lucrativo, mais inteligente de pensar, olhe, invista naquilo que é eterno e não naquilo que são as coisas do mundo, certo? É isso que João está apresentando aqui pra gente, que eu acho, sim, claro, de uma forma muito interessante, tá? Seguindo aqui adiante, a gente tem o versículo 15, que é o que a gente vai fazer a tradução, certo? Vamos aqui então, porque esse é um ponto mais específico e requer mais, claro, da nossa atenção. Então, me agapate ton cosmon, me, que é não. Lembrando que esse não, ele está numa formatação que a gente chama, quando ele está ligado a um verbo que não é indicativo, certo? Quando não é indicativo, deixa eu me chamar a atenção aqui. Quando o me, certo? Nós queremos fazer uma negação. E essa negação, ela é de algo que não é indicativo. Deixa eu melhorar esse ponto aqui para facilitar para a gente. Quando é uma negação daquilo que não é indicativo, a gente usa o me. E quando é indicativo, tudo aquilo que não é indicativo e a gente quer negar, a gente usa o me. Só que quando ele é indicativo, a negação daquilo do que é indicativo, a gente usa uma outra forma de negação no grego, que é o u ou uk, dependendo de como ele aparece, certo? Ficou até um pouco estranho aqui. Uk, certo? Ômicron, Y, kappa, uk. Esse uk é negação. Não ameis o mundo. A gente viu aqui, inclusive, aqui, exatamente, uk estin, certo? Nós temos esse uk aqui, que é uma negação ligado a um verbo. No caso, o verbo estin, ele está assim no modo indicativo. Sendo no modo indicativo, se a gente vai fazer uma negação, uma negativa, a gente usa o uk. Como no caso aqui, a gente tem agapate, e agapate está no modo, se ele tem a ver com uma... se ele tem a ver com uma ordem, certo? Então é porque ele está no modo que não é indicativo. Especificamente, o que se trata de ordem é o modo imperativo. Basicamente, lembra que o verbo agapate vem da palavra, originalmente, né, da palavra agape. Lembra, é uma palavra conhecida nossa, né, que ela significa amor, e é do verbo agapao, que é eu amo. No caso aqui, estando na forma imperativa, ele tem aqui me agapate, não ameis. Não ameis, certo? Então vamos já colocando aqui me agapate, não ameis. Não ameis. E aí nós temos aqui a questão que vem pra gente depois disso é: quem ama, ama alguém ou ama algo, certo? Então esse verbo amar,
ele requer um objeto, sendo que nós podemos ter um objeto direto ou um objeto indireto, dependendo do verbo aí. No caso, quem ama, ama algo. Esse algo vai ser um objeto direto, não vai requerer uma preposição. Nesse caso, então, ton cosmon é o nosso objeto direto, certo? Nosso objeto direto. E aí você deve lembrar, objeto direto de quem? Desse verbo aqui, agapate, certo? Objeto direto do verbo agapate. Talvez para ficar mais claro aqui. Objeto direto de agapate. Aí você sabe. Ton cosmon é objeto direto de agapate. Sendo objeto direto, a forma, né, o caso que a gente vai utilizar, lembre-se disso, o caso que a gente vai utilizar é o caso acusativo. Certo? Caso acusativo. Sendo o caso acusativo, então ele vai ter essa formatação aqui, um ni no final, né? Omicron ni. Ton cosmo. Lembrando que cosmos tem a ideia de cosmologia, de cosmovisão. Cosmos tem a ideia de mundo, certo? Cosmos, mundo. Então, se cosmos é mundo, então não ameis o mundo. Não ameis o mundo. E aí a gente tem o mede. Eu acho uma palavra bem interessante no grego, porque, primeiro, a gente vê um me aqui, certo? O me tem uma formatação de negação daquilo que não é indicativo, como eu já chamei a atenção, me. Só que aí você tem uma outra palavra aí no grego, que é a palavra de, certo? A palavra de, muitas vezes tem uma ideia de adversativa, né? De porém, de contudo e tal. E o de no grego ele é bem mais do que isso, mas vamos ficar por enquanto só com o porém e tudo. Mas aí ele se junta, me de. Então a ideia é tanto uma negação, mas também uma sequência de pensamento. Negação, sequência de pensamento. Ou seja, quando a gente quer falar não e outra coisa não também, a gente pode falar não também, é bem estranho, ou a gente fala nem. E é justamente a expressão que traduz bem do português. Então não ameis o mundo, nem, meide, certo? Nem. E aí a gente tem uma formação aqui no grego, esse tá, certo? Tá é o plural neutro, certo? Então deixa eu até colocar aqui. Tá é o plural neutro. No grego, quando a gente tem um plural neutro dessa forma, ligada a um artigo, né? Que é um artigo. E a gente não tem o complemento desse artigo. Porque se você pensar aqui, ton cosmon, a gente tem um artigo. E a gente tem aqui o cosmon, que é o complemento desse artigo. Aquilo que esse artigo está, no caso aí, definindo e tal. No caso do tá, a gente só tem tá entocosmo. Então, entocosmo é uma coisa, tá é outra, mas tá é só o artigo. Então, quando ele tem esse tá aí, no caso, esse artigo neutro plural, a ideia é dizer as coisas, certo? As coisas. Então, não ameis o mundo, nem as coisas, certo? Por que as coisas? Por quê? Porque nós estamos falando do neutro. Quando ele aparece dessa forma sozinha, ele está querendo dizer que são as coisas, é aquilo que está dentro do espectro, certo? Do que é neutro, que são as coisas. É algo geral, né? Eu nem gosto muito de usar essa palavra coisas, até no português é genérico demais, mas de todo modo essa a ideia. Então, não ameis o mundo nem as coisas. E aí nós temos aqui
tá em to cosmo. En é a palavra para em no português, certo? Então, nem as coisas em... e aí a gente tem to cosmo. Quando a gente tem to cosmo, a gente tem as coisas no mundo, certo? Então, não ameis o mundo, nem as coisas no mundo, certo? Mas aí a gente tem uma... É como se a gente tivesse uma espécie de implicação. Nós estamos fazendo uma implicação acerca do cosmo, certo? Do mundo. Então, as coisas que há no mundo. É uma inferência, achei a palavra. Então, não ameis o mundo, nem as coisas. E aí eu vou colocar aqui entre colchetes, para que você saiba que nós estamos inserindo um pensamento, inferindo um pensamento da construção gramatical que explicitamente não está, mas implicitamente ele aparece por conta dessa construção. Então, nem as coisas, por isso a razão do colchete, então nem as coisas que há, fechamos os colchetes aqui, o colchete aqui, nem as coisas que há entocosmo, que é no mundo. Deixe-me só fechar aqui a nossa linha, as coisas que há no mundo. Lembrando que o em, a preposição no grego en, ela pede então um dativo, certo? Então, nem as coisas que há no mundo. E aí nós temos, portanto, aqui um ean. A palavra ean no grego, ela tem uma ideia, pessoal, de condicional, certo? Ela vai aparecer um bocado aí na nossa vida, então é bom anotar. Condicional. A palavra ean, ela é condicional. Então, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se, então a gente tem o se aqui. Se tis, aqui nós temos um pronome indefinido, certo? Pronome indefinido. Então, se alguém e aí nós temos o agapá aqui, certo? Se alguém amar, essa a ideia, certo? Se alguém amar, ele está na forma subjuntiva aí, certo? No presente, mas basicamente o que você precisa saber. Se alguém amar ton cosmon, ou seja, se alguém amar o mundo, o que nós temos aqui? Se alguém amar o mundo, novamente, quem ama algo ou alguma coisa, ou seja, aqui nós temos o ton cosmon, novamente, o mundo como objeto direto, estando, portanto, no acusativo. Então, se alguém amar o mundo, a condicional aparece, né? Se alguém amar o mundo, o que acontece? O question, certo? O question o verbo estin, ele é o verbo para ser, certo? Ser ou estar. Mas muitas vezes ele vai ter o sentido também de haver, especialmente quando ele aparece assim, o question é a ideia de não haver ou não há, certo? Então, não ameis, se alguém amar o mundo, não há, vou traduzir aqui na ordem exata das palavras, não há. E aí a gente tem aqui o rei agape. Então não há o amor. Lembrando que o verbo estin, ele aparece com um substantivo no nominativo, que é o caso aqui, rei agape, nominativo.
Por que o nominativo? Porque o verbo estin é um verbo de ligação que requer, que faz uma ligação que chama, na verdade, a ideia de um sujeito ou de um predicativo do sujeito. Sendo assim, então, reagape, o amor, não há o amor. E aí a gente tem um genitivo aqui, ó. Genitivo, tu. Aí você poderia até dizer, professor, mas esse patros aqui, ele tem uma cara de nominativo, certo? Tem uma cara, ele parece um nominativo. Mas aí você deve lembrar que a palavra patros, ela é da palavra pater, certo? Pater, que é a palavra para pai. Pater é uma palavra para pai, é uma palavra da terceira declinação no grego. Então, o que a gente tem na nossa mão aqui é o nosso genitivo. Professor, mas eu não sabia que o genitivo da terceira declinação ele é Ômicron sigma. Bom, ele é um pouco mais complicado do que isso, mas muitas vezes vai ser sim Ômicron sigma o genitivo. Mas mesmo se você não soubesse que o genitivo de pater é patros, você deveria saber ainda assim, porque de graça aqui ele nos deu o artigo, certo? O artigo tu. Esse artigo ele já está no genitivo. Estando no genitivo, o que eu imagino? Que patros é uma outra palavra que também está no genitivo, embora seja uma formatação aí um pouco diferente do que eu iria esperar normalmente. Então, se nós temos o genitivo tu patros, e o genitivo tem a ideia muitas vezes, né, de posse, e eu coloco posse aqui com muitas aspas, porque é bem mais complexo do que isso, mas por enquanto, patros, a ideia do genitivo, então, não ameis o mundo, nem as coisas que há do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor, e aí nós temos tu patros, o amor do pai. Se alguém amar o mundo, não há o amor do pai. E aí a gente tem o en autou, que o en é a ideia do em, mais um dativo aqui. Então, o amor do pai não há, na verdade, o amor do pai nele. Nele quem? Naquele que amar o mundo, certo? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, não há o amor do Pai nele, né? Ou seja, o amor do Pai não há nele, ou o amor do Pai não está nele. Como foi traduzido aqui na atualizada, então, não há o amor do Pai nele. Deixe-me inclusive deixar isso aqui mais claro para a gente. Não há o amor do Pai nele. E aí eu vou colocar aqui entre colchetes, não está o amor do Pai nele. Ou seja, se alguém amar o mundo, não há ou não está. Na verdade é uma barra aqui, né? Pode ser uma coisa ou outra. Se alguém amar o mundo, não há ou não está o amor do Pai nele. Essa é a ideia, certo? Então, muito claro aí pra gente, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, não há ou não está o amor do Pai nele. Tudo isso é uma ordem, né? Aqui, quando a gente começa, não ameis, é a ordem muito clara aqui, apresentada a partir do imperativo. É como se João desse uma ordem para aqueles irmãos e, ao mesmo tempo, explicasse que ordem vai ser essa. Eu estou dando uma ordem para vocês e eu vou dar os detalhes dessa ordem. É mais ou menos isso que ele vai fazer com a gente quando ele apresenta esse versículo, e os detalhes vão vir nos próximos, ok?
Próxima aula a gente vai falar sobre uma explicação, né, os detalhes aí dessa tradução e, enfim, um comentário dessa parte, ok? Espero que você tenha gostado da aula. Grande abraço e até a próxima. Valeu!